Sejam bem-vindos, Cavalo do Morcego, meu nome é Fábio. Em dezembro de 2021 aí, parece que o filme de um certo aracnídeo vai chegar nos cinemas aí. Tô sabendo mais ou menos. Então nada melhor que usar esse momento aqui pra trazer as minhas considerações sobre os crossovers do Batman com o Homem-Aranha. Nós tivemos dois oficialmente, tivemos outros encontros dos dois personagens, meio em passant, mas o que eles se encontram diretamente e interagem mais de pertinho, são os lançados pela Marvel e pela DC em 1995 e 1996. Lá nos anos 90, onde ocorriam com mais frequência esses crossovers, sempre nós tínhamos uma história lançada pela Marvel e outra história lançada pela DC. Sempre tinha dois encontros envolvendo essa galerinha. Mais pra frente, a DC e a Marvel brigaram feio aí e nunca mais ocorreu qualquer tipo de crossover, né? Estão tentando pleitear pelo menos aí o relançamento da Liga da Justiça versus Vingadores, tendo em vista a notícia triste que nós tivemos do George Pérez. Mas nunca mais ocorreu nenhuma, digamos assim, interação mais direta. Umas brincadeiras ou outras sempre rolam, né? Brincadeiras. Mas ainda assim, oficialmente, só nos anos 90 a galerinha se encontrava. Nos 80 também, né? Mas nos anos 90 é que a parada ocorria com mais frequência e nós tínhamos crossovers um tanto quanto estranhos, né? Genéricos às vezes, não tão legais. Então o primeiro encontro do Batman com o Homem-Aranha oficialmente, ou do Homem-Aranha com o Batman, saiu pela editora Marvel 95, que contava com o roteiro do J.M. DeMatteis, ou DeMatteis, e ao mesmo tempo os desenhos do Mark Bagley. Desenhista muito famoso pelo trabalho que ele fez em Ultimate Spider-Man, lá onde nós tínhamos o Bendis, o Brian Michael Bendis fazendo o roteiro. E aqui nós entramos então naquele crossover básico, onde nós temos um vilão do Homem-Aranha, um vilão do Batman, meio que se unindo e se opondo então as duas figuras protagonistas que também tem que se unir para enfrentar os vilões. O nome da história se chama Mentes Desordenadas, onde nós vemos uma psiquiatra chamada Cassandra Bry indo no Instituto Ravencroft e tentando curar, entre aspas, o Cletus Cast, conhecido como Carnificina. Ela faz basicamente uma espécie de lobotomia, inserindo um chip na mente, então no cérebro deste vilão. E ela acaba pegando então essa experiência que ela faz com o Cletus Cast e vai até o Asilo Arkham para tentar fazer a mesma coisa com o Coringa. E de certa maneira funciona, porque de uma hora para outra a história mostra então os dois vilões ali todos curados e servindo então aí como prova de que o experimento então dessa doutora funciona. Entretanto, em determinado momento a gente vê que o Cletus não foi lobotomizado. O simbionte dentro de si ficou dormente por um tempo, se revelando posteriormente tirando a dominação do chip. Isso tudo porque ele queria estar ao lado do Coringa, porque ele admirava o Coringa. Quando o Carnificina então consegue se libertar e foge com o vilão de Gotham City, o Batman e o Homem-Aranha começam a cruzar os seus caminhos e têm que se juntar para enfrentar os dois vilões. Eu posso dizer que esse primeiro encontro do Batman com o Homem-Aranha, ele é um tanto quanto fraco, na verdade, porque ele segue esse modelo de crossover e a história não é muito inspirada. Ela começa trazendo alguns elementos interessantes de discussão, como por exemplo essa questão de lobotomizar pessoas para você curar elas, entre aspas. Você traz alguns aspectos legais para você fazer a discussão dessa tal cura, mas é uma coisa que é jogada, se perde com o passar do texto. A própria doutora Cassandra Bry, ela fica até um determinado momento, depois some da trama como um todo. É na verdade só um pretexto para você colocar o Batman e o Homem-Aranha juntos e colocar o Carnificina e o Coringa juntos também. Não serve nada mais do que isso. Se a narrativa fosse um pouco mais agradável, eu até curtiria, mas nem isso acaba ajudando. Eu acho bem chato ali o momento que a gente vai acompanhando toda a trama e vendo todo o desenrolar aqui deste encontro, desse confronto também do Batman e do Homem-Aranha com o Carnificina e o Coringa. E eu acho que a história dá uma forçada de barra também em sempre colocar o Batman sendo a lenda, o personagem admirável perto do Homem-Aranha e do próprio Carnificina. Os dois personagens referenciam o Batman como uma lenda, literalmente. O Homem-Aranha tem uma admiração pelo Batman, que se fosse uma coisa um pouco mais sutil eu até curtiria, mas eu acho que acaba ficando um pouco forçado aqui durante toda a história. Inclusive, parte do pressuposto que o Batman sabe que o Homem-Aranha é o Homem-Aranha, que ele atua em Nova York, e o Homem-Aranha sabe que Gotham City existe e o Batman existe também, tendo em vista que ele referencia como o Batman lenda. O próprio Carnificina admirar o Coringa também, e você vê essa puxação de saco, é meio forçação de barra de novo. Eu não sei, eu acho que talvez faltou um pouco de inspiração para escrever esse roteiro e fazer ser um tanto quanto natural o encontro desses personagens. Fazer ser natural o Coringa estar junto com o Carnificina e o Batman estar junto com o Homem-Aranha. Parece muito, mas muito mecânico tudo aquilo. E a trama acaba se desenvolvendo ali para um lado onde simplesmente os personagens protagonistas derrotam os antagonistas e fim.
Você vê uns entreveros bem rápidos envolvendo o Coringa e o Carnificina, às vezes até umas coisas que não fazem sentido pro próprio texto ao estabelecer esses inimigos ali conflitantes, e quando chega no final do quadrinho você fica até feliz por ter acabado. Até o encontro do Batman com o Homem-Aranha, ele demora a acontecer aqui, você vê toda uma construção demorada para chegar finalmente ali aos dois interagindo. E até a trama que tenta fundamentar a dor dos dois personagens fazendo um paralelo. Enquanto a gente vê o Batman sentindo seus problemas com a perda dos seus pais, como a gente sempre vê, nós temos aqui o Peter Parker, o Homem-Aranha, tendo toda a dor que envolve a perda do tio Ben, né? São dois personagens que sempre têm essa dor aí e convivem sempre, né? O Batman tem esse problema de toda hora ter retratação da morte de seus pais, o Homem-Aranha também tem isso com o tio Ben. De certa maneira, um paralelo interessante, mas que não é bem construído na história, ao meu ver. Então esse primeiro encontro dos personagens é bem fraco, bem passável. Já o segundo encontro, que foi lançado pela DC um ano depois, as coisas dão uma mudada. Não digo que a gente tem um quadrinho aqui excepcional, mas aqui nós temos um quadrinho que é bem divertido. Antes de continuar, não esqueça de curtir e comentar, porque sempre ajuda o canal. Me diga o que você acha desses crossovers aí. Aproveita e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal. E recomende esse canal para os seus amigos para a gente atingir a meta de 30 mil inscritos. Meu muito obrigado. O JMD Matheus volta para escrever a história, e ao invés do Mark Bagley, nós temos aqui o Graham Nolan desenhando a trama toda. O que para mim é melhor, eu prefiro o desenho do Graham Nolan, e a trama toda, ao estabelecer já, né, já tá tudo certo aqui que os dois personagens se conhecem, consegue explorar um pouco melhor a relação do Batman com o Homem-Aranha, criando uma dupla um tanto quanto divertida, trazendo ali de certa maneira uma boa diversão quando você vê os dois personagens interagindo, nossos protagonistas. O enredo basicamente vai trazer outros dois vilões aqui, um do Batman e um do Homem-Aranha, né? Basicamente nós temos o Ra's al Ghul por parte do Batman e o Rei do Crime por parte do Homem-Aranha. Focando basicamente na aliança então do Ra's al Ghul e do Rei do Crime, tendo em vista que a esposa do Rei do Crime, a Vanessa, está morrendo por causa de um câncer, e o Ra's al Ghul tem um poço de Lázaros. Então o Rei do Crime tenta, através do Ra's al Ghul, curar a sua esposa para que ela não morra. Mas é claro que o Ra's al Ghul tem os seus propósitos e vai precisar do Rei do Crime para pôr em prática aí a sua dominação no mundo, colocando então o Homem-Aranha e o Batman juntos mais uma vez para impedir os dois vilões. Aqui, diferente do primeiro encontro, onde nós tínhamos uma fórmula básica de crossovers que era usada a exaustão a ponto de ficar um saco, já nós temos aqui então a fórmula usada de maneira parecida, mas que acaba tendo alguns segredos revelados no final, que dá todo um charme para a trama, que sai um pouquinho desse escopo do chavão de crossovers. Tanto é que quando você chega no final, você se surpreende um pouco em relação a essa aliança do Ra's al Ghul com o Rei do Crime. Tem todo ali um momento, de certa maneira, twist, que você fica surpreendido. Mas realmente o que me encantou, entre aspas, com essa trama toda é ver o Homem-Aranha interagindo com o Batman, o Homem-Aranha fazendo mais piadas com o Batman sissudo, chatão do jeito que é, mas de vez em quando dando umas risadas junto com o Homem-Aranha, com algumas respostas engraçadas. Então você vê uma dupla ali que é bem divertida você curtir eles. Talvez os méritos aqui seja também a narrativa do Graham Nolan, que funciona muito melhor que a narrativa do Mark Bagley da edição anterior, que realmente era um saco. Aqui o texto flui, é agradável você ler esse trabalho. E você também entende melhor aqui os propósitos dos antagonistas. Não é aquele propósito chavão, não é aquela coisa bem genérica. Você vê aqui os personagens tendo propósitos verossímeis e decisões verossímeis também. Então dando todo um embasamento bem melhor aqui para você realmente comprar a ideia da trama toda. Então o primeiro encontro dos dois personagens pode criar essa sensação meio amarga, mas quando você chega nesse segundo momento aqui, as coisas já são bem melhores, aqui bem mais estabelecidas, e você acaba tendo um gibizão ali divertido para você curtir. E eu vou mandar a real aqui até para vocês, eu comecei lendo o segundo encontro para ler o primeiro depois, não tive nenhum problema de entender tudo que envolve aqui os crossovers desses dois personagens. Então caso você queira só ler o segundo encontro, manda bala. Se quiser ler o primeiro também para ver todas essas interações e ver se realmente não deu muito certo aqui a leitura, manda bala. Esses dois crossovers saíram no Brasil pela editora Abril nos anos 90. O primeiro saiu em 1997 em formato americano e o segundo saiu em 1998 também em formato americano. O único que eu encontrei aqui, na verdade, na coleçãozinha foi esse. O primeiro encontro está perdido em algum lugar aqui, eu tive que recorrer de outras maneiras para poder trazer esse review.
Fora esses crossovers, meus amigos, de vez em quando a gente vê homenagens do que envolve os dois personagens. Tem uma brincadeira que aconteceu em 2009 na Amazing Spider-Man número 600, numa capa que foi censurada, entre aspas, pela Marvel, onde nós vimos o Batman, ou melhor, o Homem-Aranha encontrar o Batman. Era uma brincadeira que foi feita pelo Brian Michael Bendis e pelo Klaus Jensen. Eu não sei se essa capa realmente saiu, eu acredito que tenha saído, mas seja bem rara. Eu não vi ninguém ter essa capa especificamente. Pelo menos as pesquisas que eu fiz aqui eu realmente não achei, mas é uma brincadeira divertida, né? Além disso, por exemplo, a gente viu recentemente uma homenagem que foi feita na Batman número 118 pelo Victor Bogdanovich, envolvendo a Spider-Man número 1, né? A mesma pose feita pelo Todd McFarlane foi repetida então pelo Victor nessa capa variante do Homem-Morcego. Dois grandes personagens dos quadrinhos super-heróis, talvez os maiores? Depende, né? Aí a gente vai entrar na discussão meio perigosa. Mas ainda assim é legal você ver esses dois personagens interagindo. Às vezes é meio complicado algumas maneiras que a gente vê essa interação, mas de qualquer maneira tem até um momento bacana aí que eu recomendo. Vou recomendar você dar uma olhadinha então aqui e dar umas risadas bacanas do Batman aí, né? Interagindo com o Homem-Aranha interagindo com o Batman, e os dois se divertindo a valer, de certa maneira. Quero saber se você já leu esses crossovers, se você gosta deles, se você desgosta ou prefere um em relação ao outro. Traga todos os seus comentários aqui. Aproveita e deixa um morceguinho e uma aranhazinha para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para estar notificado nos vídeos. Eu estou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.